Se você investe em ações pagadoras de dividendos, é provável que você adora ver aquele dinheiro pingando na tua conta de tempos em tempos, tô certo? Pois é, o governo estava de olho nesse dinheiro há bastante tempo e agora a regra do jogo mudou. A reforma do imposto de renda foi sancionada e a partir do dia 1º de janeiro de 2026, a tributação sobre dividendos vai ser uma realidade aqui no Brasil. Antes de você sair liquidando as suas ações, é importante você entender como é que é essa lei e o que está acontecendo, porque muitos se perguntam, será que é o fim dos dividendos? Como é que será que as empresas vão reagir? Enfim, grandes bancos como o Itaú já estão projetando uma saída de capital de até 35 bilhões de dólares do Brasil até o fim do ano. Por quê? Porque as empresas entraram numa corrida contra o tempo para conseguir antecipar o pagamento de dividendos antes que o leão morda a fatia deles mais uma vez. Bom, nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é essa nova lei, o que muda com ela, sem aquele juridiquês chato. Vou também mostrar como é que as ações vão ser impactadas e revelar qual é que é a engenharia contábil tributária que as empresas já estão fazendo para proteger o seu dinheiro. E se você é um grande empresário, pode também ser útil para ti. Então presta muita atenção, porque a primeira coisa que eu quero falar aqui, logo depois de você deixar o dedo no like, é sobre a nova regra que eu quero traduzir a nova lei. O que foi aprovado e como é que isso aí afeta o teu bolso. O governo vendeu essa reforma como uma boa notícia, né? Quem ganha até 5 mil por mês vai ficar isento de pagar imposto de renda sobre o salário. Isso beneficia cerca de 16 milhões de brasileiros. A princípio, muito bom, né? Mas tem dois detalhes. Primeiro, isso aqui sequer repõe a inflação do que era a tabela de isenção de imposto de renda em 1996, que ajustado por IPCA, salários até R$ 5.400 deveriam ser isentos. E pior, o governo criou uma narrativa de que para pagar essa conta, eles têm que arrecadar mais. E a mordida dessa vez foi nos lucros e dividendos. A partir de 2026 vai ter uma retenção na fonte de 10% sobre os dividendos. E muitos pensam algo como, então todo dividendo vai ser taxado, é isso? A resposta é que não. E aqui tem um detalhe que tem muita gente que está se confundindo, inclusive tem educadores financeiros que não entenderam. A tributação de 10% na fonte, ela acontece quando o valor recebido de uma única empresa ultrapassa 50 mil reais no mês. Ou seja, se você recebe R$200, R$2.000, R$20.000, até R$49.000 de dividendos da Petrobras, por exemplo, no mês, a princípio não tem retenção na fonte. De acordo com o governo, a regra aqui mira nos chamados super ricos e sócios majoritários que recebem grandes boladas de uma vez só. Porém, tem uma pegadinha, sempre elas. Essa aqui é a do imposto mínimo. Aí se a tua renda anual total, tá? Salário, dividendos, rendimentos, aluguéis, etc, passar de 600 mil reais no ano, você entra numa faixa de tributação progressiva que pode chegar até 10%. Então, mesmo que seus dividendos mensais recebidos ali como distribuição de lucro da tua empresa ou das ações que você tem na bolsa sejam menores do que 50 mil, se a sua renda anual for alta, o leão vai te pegar no ajuste anual. Então, em resumo da ópera, o pequeno investidor pode até estar salvo da retenção na fonte, mas o restante dos investidores não. E, infelizmente, o que a gente tenderá a ver daqui para frente, e guarda aqui isso que eu tô falando, lembra disso daqui a 5, 10, 15 anos, é que essa regra de 50 mil por mês, 600 mil no ano, jamais vai ser atualizada por inflação. Então, daqui a pouco, 15 anos, 20 anos, com o impacto da inflação, vai ter muita gente nesse grupo dos super ricos que ganham mais de 600 mil por ano. Mas enfim, a regra está aprovada, foi unanimidade, Câmara, Senado, aprovação presidencial. E aí, como a tributação começa em janeiro de 2026, a gente entra numa corrida contra o tempo que começa agora. Quero falar aqui sobre a corrida dos dividendos e propor aqui um exercício de imaginação. Pensa aqui como o dono de uma empresa que tem ações listadas na bolsa. Se você sabe que a partir de 2026 vai pagar 10% de imposto sobre o lucro que tirar da empresa, o que você vai fazer agora em novembro e dezembro de 2025? Pensa comigo. Provavelmente você vai chegar na mesma conclusão que eu. Você vai tentar tirar todo o dinheiro agora. Vai pegar aquela linha de lucro acumulado e vai limpar ela. O texto da lei trouxe uma regra de transição que é muito importante. Diz que os dividendos que forem deliberados até 31 de dezembro de 2025 continuam isentos, mesmo que sejam pagos de forma parcelada em 2026, 2027 ou até 2028. E assim começou uma corrida agora em 2025. O Itaú vê uma possibilidade de remessa de lucros para o exterior gigantesca no fim do ano,
para fugir dessa tributação futura. Tem ainda outras questões bem importantes de que uma empresa ela só fecha o seu balanço anual no ano seguinte, primeiros meses do ano seguinte. É impossível de tu fechar o teu balanço anual no dia 31 de dezembro. Quem entende um pouquinho de contabilidade sabe disso. Então tá tendo até uma treta aí entre as normas contábeis. O jeito certo de fazer contabilidade é a regra do governo, criada por um monte de político que não entendem porra nenhuma. Mas eu não quero entrar aqui porque eu quero falar com você, investidor, e a pergunta para o investidor é uma só. Quais ações podem se beneficiar disso? E aí a primeira coisa que a gente tem que entender são quais ações têm caixa para fazer essa antecipação. Porque nesse contexto, uma empresa que tenha lucros acumulados e tenha uma posição forte em caixa, não faz sentido nenhum dela ficar aqui com esse caixinha parado. Ela vai ter que distribuir para os seus acionistas para evitar essa cobrança de 10%, que parece pouquinho, né? Pô, é um dízimo, é um décimo ali, mas é um impacto gigantesco. Então o que a gente tem aqui? Tá? Taesa e elétricas, por exemplo, setores regulados que têm que distribuir lucro. Se a tributação começa a travar essa distribuição, elas perdem atratividade. A tendência é anteciparem o máximo possível. Pega uma Petrobras, uma Vale, empresas que têm lucros bilionários acumulados. Embora elas sejam muito influenciadas por commodities, né, pelo minério no caso da Vale, pelo petróleo no caso da Petrobras, tem flexibilidade para encher o bolso do acionista agora. Mesmo empresas que daqui a pouco não tenham uma condição tão robusta no caixa, mas que tenham uma linha muito grande ali no seu patrimônio líquido de lucros acumulados, pode fazer muito sentido elas se endividarem para ter caixa, para distribuir para os acionistas e, de novo, limpar essa linha de lucros acumulados. E aí que entra um detalhe de que nem tudo são flores. Pega essa última possibilidade que eu trouxe. Bom, a gente tem que considerar que isso pode, dependendo da empresa, trazer um certo risco, porque a taxa Selic está lá em 15% ao ano. E eu não duvido aí que a gente possa ver algumas empresas se alavancando de forma talvez excessiva, talvez um pouco perigosa demais e até correndo mais riscos para evitar, é claro, mais um imposto. E vamos lá, uma empresa aqui, ela já é tributada na receita, ela é tributada quando ela paga funcionários, ela é tributada depois de todas as despesas, todos os custos saírem no DRE, imposto de renda, na contribuição social, e depois de tudo isso lá, quando ela consegue dar um lucro, que às vezes é uma margem de 5%, às vezes 10%, às vezes 20%, vai tomar mais 10% na distribuição do lucro. Então eu entendo muito bem a cabeça do empresário que está fazendo isso, porque no clube a gente vai limpar a linha de lucros acumulados também. Mas fica ligado que pode ser que algumas empresas aí cometam excessos e se alavanquem de forma excessiva. Não duvido de mais nada no mercado. Depois que a gente viu a empresa como a Oncoclínica se entupindo de CDB do Banco Master, vê que muitas vezes ali a equipe financeira de uma empresa pode errar feio. Mas vamos falar aqui sobre a principal pergunta, que é como que as empresas vão reagir a essa tributação no longo prazo e como é que você pode ganhar com isso. Em situações como essa, o mercado ele sempre se movimenta. Se o dinheiro ficar parado, as empresas mudam a forma de se remunerar. As empresas que sempre pagaram dividendos, elas entendem que os investidores procuram elas por esse fator. E isso é um ponto que as torna atrativas. Até porque, vamos lá, se uma empresa tem consistentemente um bom dividend yield, lucro positivo, etc., é um sinal de que ela está barata. Porque se ela distribui uma parte ali de 50%, 60%, 70% do seu lucro e o seu yield é alto, é sinal que ela está sendo negociada uma relação de preço por lucro mais baixo. Comprovado pela teoria do Factor Investing de que ações baratas na média vencem ações mais caras. Não à toa, o nosso fundo de ações aqui no Clube do Valor, que só compra ações baratas, tem essa performance daqui, muito superior ao Ibovespa desde que ele existe, dados públicos, auditados. Uma alta aí de 78%, bastante superior ao Ibovespa no mesmo período. Bom, mas enfim, voltando aqui às empresas, as alternativas existem. Uma delas é o Juros sobre Capital Próprio, JSCP, uma coisa que só existe no Brasil. O investidor estrangeiro tem dificuldade de entender esse mecanismo, mas que a lógica aqui é que a empresa ela paga imposto dentro da sua estrutura e transfere o lucro para o investidor. Isso aqui acaba sendo, nesse cenário, talvez a saída mais óbvia para as empresas grandes de capital aberto, que tem ações na bolsa, seguir. Outro caminho pode ser a recompra de ações. A empresa pode pegar o caixa dela para comprar suas próprias ações. Isso faz com que o bolo diminua e a fatia do bolo de cada acionista passa a valer mais, sem passar pelo imposto de renda. Aliás, essa prática é muito comum de ser feita pelas empresas listadas na Bolsa Norte-Americana. E a última opção aqui que eu quero citar é a opção em que entra aí essa engenharia financeira. Algumas empresas podem se optar por se endividar para adiantar dividendos ainda nesse ano. O problema, como eu falei, é o perigo delas se alavancarem numa realidade em que a Selic está em 15%. Só que algumas empresas já reagiram. Te liga só no que a Vulcabras, cujas ações têm o código VULC3,
fez recentemente. Anunciou dividendos extraordinários gigantescos, né? Mais de 10% de dividend yield para ser pago antes da nova lei. Mas ela não queria ficar descapitalizada. O que ela fez então? Ela criou um mecanismo para o acionista usar esse dividendo para subscrever novas ações da empresa. Resultado, o acionista recebe isento, reinveste na empresa e a empresa não perde caixa. Eu achei bem inteligente essa hipótese aqui da Vulcabras. Outro exemplo é do grupo Mateus, de ações com código GMAT3, que fez algo parecido usando o JCP para aumentar o seu capital. E também o que sobra para os fundos imobiliários, hein? Aqui você pode respirar mais aliviado, porque a nova lei manteve a isenção para rendimentos de FIIs e FIAGROS, desde que eles tenham mais de 100 cotistas e sejam negociados em bolsa. Aqui a festa continua. A conclusão para mim é que essa tributação de dividendos é mais uma forma do governo aumentar a sua arrecadação. Um pretexto de atualizar a tabela salarial, que é algo que todo governo sempre deveria ter feito, para cobrar mais impostos, que é algo que todo governo faz. E esse aqui é o rei fazer isso. Mas não é o fim da Bolsa de Valores, não é o fim de ações pagadoras de dividendos. É uma mudança de regras. E você, como investidor, tem que estar bem preparado. Por isso, muitas vezes, é importante você não só estar ligado no que está acontecendo nas notícias, estar atualizado como você está se atualizando nesse vídeo, mas você também fazer tudo isso dentro de um contexto de um bom plano financeiro. Por quê? Porque o que você, investidor, tem que fazer agora é primeiro não entrar em pânico. A grande maioria dos pequenos investidores, a isenção de alguma forma continua, a menos, é claro, que você tenha uma renda anual muito alta que te jogue no imposto mínimo. Para os demais, em especial os empresários, é importante correr no seu planejamento para conseguir distribuir o lucro acumulado o quanto antes. Independentemente de você ser pequeno ou grande investidor, é essencial ter um bom plano financeiro, tomar decisões com base numa boa estratégia. Seja o seu foco em crescimento patrimonial, seja o seu foco em dividendo. E aí, se você quiser a nossa ajuda para te fazer investir com uma boa estratégia, quero te convidar para uma sessão de consultoria gratuita de investimentos, onde a gente vai analisar a tua carteira, entender o que está legal, entender o que dá para melhorar, te mostrar um novo plano de investimentos. Para isso, pode apertar nesse botão e preencher um rápido formulário. Eras isso, um grande abraço e até mais.